Gente, é a imagem do dia. Prepare o teu coração, porque você vai sentir na pele o desespero dessa criança. 5 aninhos. Ele sai de casa todos os dias entre 10 e 15 minutos para 6 horas da manhã. Sai cedo. Aí ele vai para o colégio. O trajeto dura pouquinho mais de 1 hora. Ele chega na escola às 7 da manhã. E depois, a escola dele é o último ponto. A van é colocada neste estacionamento que fica num terreno baldio. Só que a van esqueceu do menininho. A van para aqui, às 7 horas da manhã, eles vão embora. 8h24 da manhã, o menino sai da van desesperado, estava com fome, até que o morador bem intencionado vê o que aconteceu e começa a gravar. Eu vou colocar essa reportagem no ar agora, completa. Mas a pergunta que todos fazem, e que com certeza você deve ter pensado, e se por um acaso um tarado tivesse ali naquele mato, naquele terreno, tivesse arrastado essa criança para lá, gente, olha o absurdo. E se esse menininho tivesse corrido para o meio da rua, que tem um portão logo ali na frente, o garoto pega no sono quando ele entra na van. É por isso que ele não desceu quando a van chegou, ele dormiu. E quando ele acordou, a van já estava parada, não tinha ninguém. A mãe até conversou com a nossa equipe, você vai ouvir agora, e ela fez um alerta interessante. Quando é no verão, por exemplo, nesse horário que ele ficou ali dentro, começa a ficar um sol forte demais. Se fosse o caso agora, tem criança que desmaia e morre por conta disso. Você sabe, é ou não é? Nós já mostramos aqui no Balanço Geral. Então a sorte dele é que pela manhã estava friozinho. Aí ele consegue sair da van e fica do lado de fora com a mãozinha encostada na van. O Diógenes até falou como se fosse o ponto de apoio dele. Verdade. Um cara do lado de lá observa aquela cena, ele percebe que tinha alguma coisa errada e você vai ver como termina essa reportagem. Impressionante. Põe no ar. O bate-papo à distância com o homem estranho foi um alívio para quem estava assustado e se sentindo perdido. Como é seu nome, filho? Tava indo com a perua. Nessa perua você dormiu aí dentro? O menino foi esquecido dentro da van escolar que estava estacionada neste terreno em Guarulhos, na Grande São Paulo. O garoto, de apenas 5 anos, dormiu dentro da van no trajeto de casa até o colégio. As crianças foram deixadas na escola, menos o garotinho. Quando ele acordou, percebeu que estava sozinho. Ele só desceu porque ele estava com fome. Ele tentou abrir a porta, saiu correndo. Quem fez o flagrante foi o Wagner. Ele mora bem ao lado do terreno e se assustou ao ver a criança sozinha. Uma criança correndo para o fundo do terreno, que é uma área bem grande, e aí a gente chamamos a criança, aí a criança muito esperta, falou o nome dela, eu perguntei de qual van que ela estava vindo, olhei na cadernetinha da mochila da criança, tinha o nome dos pais, o endereço tudo certinho, e aí automaticamente a gente entramos em contato com os pais. O Wagner também estaciona o carro dele no terreno e tem a chave do portão, o que facilitou o resgate. Ele pediu ajuda à vizinha Aline, que é dona dessa lanchonete. Ela deu um pão de queijo e um achocolatado para acalmar o garoto, que estava com muita fome. Foi uma imagem assustadora, porque a gente não espera isso, né? A gente não espera uma criança correndo no meio do mato, que ali é uma área bem grande e a gente não estava esperando isso. Aí minha esposa se assustou. A família acredita que o garotinho ficou dentro da perua escolar por mais de 1 hora. A distância entre o colégio e o local onde o veículo estava estacionado é de 4,5 km, mas o menino já estava na perua desde as 15 para as 6 da manhã, quando saiu de casa. A van escolar estava estacionada neste local aqui. É um terreno que é utilizado como estacionamento por vários donos de carros desse bairro aqui em Guarulhos. Tem um detalhe, a motorista do transporte escolar mora no condomínio que fica do outro lado da rua, exatamente aqui, ó, nesse bloco, aqui nesses blocos de prédios. Então ela estacionou o carro aqui, a van escolar, foi para casa sem perceber que o garotinho estava lá dentro, sozinho, assustado e com muito medo. Observe que é uma avenida muito movimentada. Caso esse portão aqui estivesse aberto, o garotinho poderia ter saído e tentado atravessar essa avenida. E algo bem pior poderia ter acontecido. Gabriela é a mãe do garoto e está grávida de 4 meses. Ela conta que ligou para a responsável pela van para confirmar a história, mas foi surpreendida com uma mentira. Quando eu liguei para a tia da perua para confirmar se realmente ele estava na escola, ela falou que sim,
Eu achei estranho, eu falei assim, deve ser golpe então. Eu liguei pra escola e a escola tinha falado pra mim que não. Quando eu liguei novamente, pedi de novo o endereço e foi a hora que ela passou. Mas até então ela não queria me passar o endereço e falava que ia levar ele para a escola. Então já começou a mentira falando que ele estava na escola, depois falando que ia levar ele na escola. A dona da van escolar foi levada para essa delegacia, onde prestou depoimento e foi liberada, o que deixou os pais do garoto revoltados. O delegado lá na hora, ele fez o que ele falou que ia fazer e tudo mais, mas ficou com dó da moça, não deu uma coisa dura na moça, entendeu? Então a gente se sentiu muito lesado com isso e hoje estou dando graças a Deus porque meu filho está vivo. O delegado falou que ia dar flagrante, que ela já ia ser presa como abandono de incapaz. Então a gente estava crente que isso ia acontecer. Passou um tempo, ela simplesmente saiu pela porta da frente. A gente achou estranho. Quando a gente foi questionar, ele falou assim que não tinha colocado como abandono de incapaz porque a culpa não era só dela. Então deu um agravante um pouco menor. O caso foi registrado como perigo à vida e à saúde de outro. O promotor de justiça, ao receber esse inquérito policial, ele pode entender que houve uma negligência grave nessa conduta. Aí mudaria o crime. Seria agora o crime de abandono de capaz, cuja pena varia entre 6 meses a 3 anos de detenção. Tentamos contato com a responsável pela van escolar por telefone, mas ela pediu que procurássemos o advogado dela. O profissional não nos respondeu até o fechamento da reportagem. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que a motorista da van foi ouvida e liberada, mas que a auxiliar dela ainda não prestou depoimento. A família do garoto abandonado pretende acionar a justiça para que as duas profissionais percam o direito de realizar o serviço de transporte escolar, o que pode evitar que situações do tipo voltem a se repetir. Fico indignado essas coisas acontecendo ainda, de um jeito assim bem largado, né? Ela largou praticamente meu filho. Então em 40 segundos que ela teria tirado para ir até o fundo da perua para ver se tem alguma criança e voltar, ela teria aí, resolvido tudo. Estou aliviada pela vida dele estar aqui seguro com a gente, mas a gente quer justiça, porque a gente não pode dar chance para acontecer pela segunda vez com outra criança. Então eu quero justiça. E vou falar um negócio para você, isso é coisa de gente preguiçosa, porque ela sabe que ela precisa fazer o checklist. Ela sabe que ela precisa ir até a van para saber se tem alguma criança que dormiu, é criancinha que dorme, então faz isso todos os dias, mas faz relaxadamente, até a hora que acontece uma tragédia. Se tivesse no verão, de repente essa criança tivesse desmaiado, eles só perceberiam que a criança estava ali dentro na hora de voltar para casa, no final da manhã, e a criança poderia ter morrido. Então, dona, quem está dirigindo a van, você que é dona da van, você vai esperar morrer uma criança para começar a fazer teu trabalho bem feito? Você não quis conversar com a gente, eu adoraria te entrevistar, mas eu te pergunto aqui no ar, vai começar a fazer teu trabalho bem feito? Porque não está fazendo, viu, Diogo? É verdade, Passaia. De novo, né? O checklist é indispensável para esse tipo de trabalho. Não é a primeira vez que a gente mostra. Felizmente, o garotinho de 5 anos, muito esperto, conseguiu sair. Foi um curto período de tempo. Uma série de fatores contribuíram para que essa história tivesse um final melhor. Mas poderia ter sido uma tragédia, Passaia.